hoje a gente vai dar início a uma série de mensagens que eu considero muito importantes, sobretudo para esse momento que nós estamos vivendo como igreja, que é um momento ainda muito inicial, em que nós estamos entendendo que igreja é essa, que projeto é esse que Deus tem colocado no nosso coração, no coração não só no meu, da Dessa, mas de todo o grupo que tem participado conosco desse desafio da plantação de uma nova comunidade aqui em Brasília. Nós nos chamamos Igreja Batista Vértice porque entendemos que essa ideia de vértice reflete um pouco de quem Jesus é e do que Ele faz. O vértice é um ponto de interseção, um ponto de encontro, um ponto de conexão. Se você pensar numa figura geométrica, é isso que o vértice é. Por exemplo, ele une dois lados, duas arestas, né? E nós entendemos que como uma igreja localizada no coração do nosso país, que é Brasília, agora ainda mais neste lugar, no coração desta cidade também, nós temos um desafio, um privilégio dados por Deus de abraçar a cidade e servir a cidade, crendo que ela será transformada justamente no contexto desse nosso abraço, desse nosso amor, dessa nossa entrega, do nosso serviço. Na semana passada nós falamos sobre sermos uma igreja para Brasília, uma igreja que serve a cidade, uma igreja que se entrega para a cidade, uma igreja que se doa e se sacrifica no seu serviço, no seu amor, no seu abraço, para ver uma cidade transformada. E quando eu digo cidade, eu estou falando das pessoas que moram em Brasília e fazem dessa cidade uma cidade tão apaixonante. Nós queremos abraçar a cidade, não no sentido de apoiar ou aplaudir todas as suas práticas, porque nós sabemos que vivemos num mundo mau, um mundo caído, um mundo em que há grandes desafios a vivermos de fato a vida que Jesus nos chama para viver, mas no sentido de amar primeiro. Amar a cidade e crer que é nesse amor, nesse abraço que ela e seus habitantes serão transformados, porque é assim que Jesus faz. Jesus faz essa ponte, essa conexão para trazer para perto aquilo que estava distante. Nós cremos que Jesus de fato é esse vértice, esse ponto de encontro entre céu e terra, Deus e os homens, o eterno e o agora. E Ele nos chama para viver com Ele neste lugar de conexão, nesse lugar que não é um lugar fácil e confortável de estar, porque significa viver justamente na interseção, no ponto de tensão entre duas realidades. Imagina uma corda relaxada, tenta imaginar comigo um cordão, uma corda relaxada, e aquilo tem o formato de uma reta, certo? Mas no momento em que você tenta esticar e formar com aquilo um triângulo, e você une um outro pedaço de corda, e aquela forma esses dois lados apontando para cima, se você tem que manter isso retesado, o vértice é justamente o ponto de maior tensão, aquele lugar que você tem que ficar segurando para manter a estrutura de pé. Então, esse vértice é sempre um lugar de tensão, porque é um lugar de encontro, é um lugar onde duas realidades que antes estavam separadas agora estão conectadas. Então, quando nós falamos que Jesus é esse vértice entre céu e terra, entre Deus e nós, entre o eterno, a eternidade e o presente, a vida que nós vivemos hoje, nós estamos falando que Ele se coloca nesse lugar de conexão, que é um lugar difícil de estar, e olhe para a vida de Jesus e você vai confirmar isso. Não foi fácil para Ele, não foi confortável para Ele cumprir essa missão de reconectar realidades que estavam separadas. Mas Ele nos chama para viver nessa tensão entre realidades separadas que precisam ser reunidas, que precisam ser reconectadas. Deus está reconectando o céu com a terra, Ele está reconectando os homens, as pessoas, os seres humanos consigo mesmo, Ele está reconectando o tempo que nós vivemos, esta era, este mundo, ao eterno, à eternidade. E então Ele nos chama para sermos com Ele, em Jesus, esse vértice, esse lugar de encontro. E aí, a série que nós estamos iniciando hoje se chama justamente Vivendo no Vértice. Não na vértice somente no sentido de como é que nós vivemos como Igreja Batista Vértice, mas vivendo no vértice porque nós queremos viver em Cristo. E nós queremos viver nele, que é esse lugar de encontro, e queremos saber então como na prática nós podemos servir também de intercessão desse lugar de encontro e reconexão das pessoas com Deus e com o seu reino. Então, nessa série, nós vamos caminhar por 4 domingos pelos valores que têm nos orientado como igreja. São 4 valores: graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido e serviço sacrificial. Graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido, serviço sacrificial. E dedicaremos um domingo para cada valor desse, começando hoje pelo primeiro, a graça generosa. Mas veja que
para nós, esses dois primeiros, graça e verdade, servem inclusive de base e fundamento para os outros dois, para o cuidado e para o serviço, porque graça e verdade juntos revelam quem Jesus é. Em João 1,14 nós lemos, ele era cheio de graça e verdade. Quando nós vimos a glória do Filho que se manifestou em carne, ele era cheio de graça e de verdade. E essa mesma Bíblia, o mesmo apóstolo João, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz, Deus é amor. Então, se nós cremos num Deus que é amor, e cujo amor se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, e quando nós olhamos para essa encarnação, a forma que ela tinha era graça e verdade, então eu acho que a gente pode dizer com bastante segurança que amor é igual a graça mais verdade. O que é amor? Amor não é só graça no sentido de que para eu amar as pessoas eu tenho que tolerar simplesmente tudo o que elas fazem e aplaudir inclusive as suas práticas, seus comportamentos, porque isso é a graça. A graça oferece uma nova chance, outra chance e outra chance, e é verdade por um lado que a graça oferece recomeço, e oferece perdão, e oferece novas oportunidades, mas se eu não tenho a verdade somada a essa graça, então essa graça não é a graça de Jesus de fato. É algo incompleto, é algo capenga, porque não salva, se não transforma. Não há verdadeira salvação sem que, como consequência desse encontro com Jesus que salva e que liberta, haja transformação. E aí vem a verdade. A verdade dá o fundamento para que essa graça em amor se manifeste. Não há como amar alguém de fato, mas privar essa pessoa da verdade. Por outro lado, a verdade sem a graça é dura, é fria, muitas vezes até insensível. Então, o amor não é só graça, e o amor não é só verdade, mas o amor é a soma das duas coisas. E é por isso que quando João olha para Jesus e escreve sobre ele, ele diz que ele era cheio de graça e de verdade. Não ora um, ora outro. Não de vez em quando graça com algumas pessoas, mas verdade com outras. Sempre graça e verdade, sempre graça e verdade. E como igreja nós queremos ser também cheios de graça e de verdade. Hoje nós vamos focar na graça, na ideia dessa graça generosa, e na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia da verdade revelada, que também é um dos nossos valores. Para nós olharmos para essa ideia de graça, que é mais do que um conceito, veja, se Jesus era cheio de graça e de verdade, graça não é só uma ideia, é uma doutrina, embora seja também uma doutrina importantíssima para a nossa fé, basilar para a nossa fé. Mas a graça é, antes de tudo, uma pessoa. Jesus Cristo é a própria encarnação da graça e da verdade, e, portanto, do amor. Mas para a gente olhar de forma mais prática para essa ideia de graça, e como nós queremos expressar essa graça generosa de Deus, nós vamos olhar para uma história bem conhecida, por quem é acostumado com a Bíblia, que é a história do filho pródigo, a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Embora esse nome não seja oficial, não sei se você sabe disso, mas não existe o nome oficial, a parábola do filho pródigo. Não foi assim que Jesus chamou essa parábola. Ele não disse, agora eu vou contar para vocês a história ou a parábola do filho pródigo. Esse é geralmente o cabeçalho que vem nesse trecho das nossas Bíblias, é uma adição posterior de um editor. Mas a parábola talvez fosse melhor denominada, se nós fôssemos dar um nome para ela, de a parábola dos dois filhos, porque é assim que ela começa. Jesus começa dizendo, havia um homem que tinha 2 filhos. E talvez a gente, conversando sobre ela hoje, vai chegar à conclusão de que existam nomes melhores para essa parábola do que talvez a parábola do filho pródigo, porque ela se parece mais com a história de um abraço pródigo. Ela se parece mais com a história de um pai pródigo. Ela se parece mais com um amor pródigo, porque pródigo é isso, é gastar tudo, é ser quase ilógico, irracional e inconsequente na sua forma de viver. E de fato um dos filhos viveu dessa maneira por um período da sua vida na história, mas o que mais chama a atenção nessa história não é tanto a maneira como esse filho viveu por um tempo, mas a maneira como ele é recebido de volta na sua casa pelo seu pai. E o pastor Tim Keller, que escreveu um livro que eu recomendo muito, aliás, você pode dizer que esta mensagem hoje é um patrocínio de Tim Keller, porque o livro dele, chamado Deus Pródigo, baseou muito, inspirou muito do que essa mensagem vai ser, mas ele diz o seguinte sobre essa história: a graça inconsequente de Deus é a nossa maior esperança. A graça inconsequente de Deus é a nossa maior esperança. Talvez você se escandalize um pouquinho, né, de chamar Deus de inconsequente, né, mas ele está falando da graça de Deus ser inconsequente, nesse sentido da sua prodigalidade, do quanto Deus esbanja, demonstra de uma maneira quase que ilógica, sem sentido, essa sua graça, que aqui, para fins dos nossos valores como igreja, nós estamos chamando de graça generosa. Vamos para o texto? Lucas capítulo 15, se você estiver com a sua Bíblia. A partir do verso 11, diz assim:
Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Esse é o início da história. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles e, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. E aí veja que ele preparou o discurso dele de retorno, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele pudesse terminar o discurso, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Traz a picanha, né? Churrasco. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Até aqui. Essa é uma história que me emociona, mexe muito comigo, porque ela não é uma história sobre um filho, ela é uma história sobre 2 filhos. E às vezes a gente pula o final, porque o reencontro é tão marcante, né? Do filho que saiu de casa e voltou, e a maneira como ele é recebido pelo pai, que às vezes a gente para de ler ali, ou a gente conhece a história por causa dessa cena, geralmente. Mas a gente perde, talvez, o maior ensino de Jesus, ou pelo menos um ensino tão importante quanto esse, que vem nesse segundo ato. É uma história de 2 atos. Tem um primeiro ato e um segundo ato. O primeiro ato, se fosse uma peça teatral, ele tem a ver com o primeiro filho, o filho mais novo, que toma aquela atitude de sair de casa. E o segundo ato tem a ver com o segundo filho. E a gente percebe nessa história, na verdade, que ambos estavam perdidos. Não era um filho que se perdeu e depois foi achado, mas havia um segundo filho que estava igualmente perdido, embora aparentemente tudo estivesse muito bem com ele. Nesses 2 atos, o primeiro é o conflito que emerge do pedido do irmão mais novo e tudo o que decorre disso. Veja, ele chega para o pai e ele faz um pedido muito esquisito. Esquisito para o nosso tempo e esquisito para aquele tempo. Porque ele diz: olha, eu quero a minha parte da herança. Você viu o funeral do pai aqui na história, por acaso? Não teve, né? O pai estava vivo. E herança é um negócio que já desde aquele tempo você recebia no momento da morte do pai, ou enfim, dos pais. Mas nesse caso específico, ele vai para o pai e diz: eu quero a minha parte, que eu vou embora. Então, antecipa a sua morte, era outra forma de dizer isso, né? Antecipa a sua morte e já me dá logo em vida ainda o que me cabe. E veja bem, é interessante que naquela cultura, o filho mais velho, o primogênito, ele sempre era mais honrado, mais privilegiado na família, com a herança da família. Por quê? Porque ele era o responsável por dar sequência àquela linhagem, àquela família. Então, ele recebia mais bens, mas ele recebia também mais responsabilidades.
E ele era o responsável, portanto, por zelar pela continuação da família unida, próspera, debaixo daquela cultura em que eles estavam inseridos. E o primeiro filho, portanto, quando pede ao pai a sua parte da herança, ele está pedindo por 1/3 dos bens do pai, porque o filho mais velho teria direito ao dobro. Então o pai teria de dividir toda a sua fazenda e os seus bens, e os seus rebanhos e a sua propriedade em 3 partes, para separar 2 para o filho mais velho, que receberia quando fosse oportuno, quando o pai morresse, e o filho mais novo 1/3, metade do que o irmão receberia. Então ele pega esse 1/3 e vai embora. E a história é conhecida, eu acabei de ler, e você sabe o que se passa daí por diante. Ele vai embora e ele gasta tudo, ele vive do jeito que ele achava que deveria viver, ele vai em busca, na sua jornada de autoconhecimento, vai em busca da sua própria felicidade, de construir a sua própria história, a sua própria vida, conforme aquilo que estava no seu coração. E ele volta arrependido. Depois de se frustrar, depois de gastar e perder tudo que tinha e se ver passando fome, numa situação em que nem a comida dos porcos, dos quais ele estava cuidando, ele tinha direito de comer, ele chega a uma constatação: na casa do meu pai tem comida de sobra e eu aqui passando fome. E ele ensaia um discurso em que ele se propõe a pagar de volta para o pai tudo o que ele havia desperdiçado. Porque ele diz: trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, eu vou trabalhar em troca de um salário, em troca pelo menos de comida. E agora eu vou fazer por merecer a graça que eu recebi, talvez sem merecimento. E esse ato, esse momento então do retorno e do reencontro dele com seu pai, demonstra sobretudo a prodigalidade não tanto do filho, mas da graça de Deus. Porque Jesus está claramente contando essa parábola, colocando-nos na posição de filhos e colocando Deus na posição de pai. E ele demonstra como é que Deus nos recebe de volta quando nós voltamos para casa, quando nós nos arrependemos, quando nós o buscamos ou somos buscados por ele. Ele descreve o pai, esse pai da história, como alguém tão cheio de amor pelo seu filho, que o recebe de volta, não depois do discurso de arrependimento, mas que nem permite que ele dê o discurso completo, que ele diga tudo que ele preparou. Ele diz: olha pai, eu pequei e eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas antes dele pedir para ser tratado como um empregado, para ser tratado como um trabalhador, para de fato expressar todo o arrependimento que havia no seu coração, ele é interrompido imediatamente pelo pai. Antes mesmo dele começar a falar, o pai já o havia visto à distância e corrido ao encontro dele. É impressionante como Jesus desconstrói paradigmas daquela cultura e da nossa ainda hoje, para nos mostrar de que natureza é mesmo essa graça que ele tem em nosso favor. Antes do filho demonstrar um coração transformado, um arrependimento genuíno, que é geralmente o critério que nós usamos para sermos graciosos com alguém que falha conosco, né? Se ele se arrepender mesmo, se ele de repente derramar umas lágrimas, se ela realmente mudar e eu perceber essa mudança, aí quem sabe eu perdoo, aí quem sabe eu dou uma nova chance. Nós geralmente nos nossos relacionamentos exercitamos graça dessa forma. E aí já não é tanta graça mais, né? A pessoa de alguma maneira fez por merecer o seu favor de novo. Ela pagou pelo erro. Mas graça não é isso. Graça não é esperar que o outro pague pelo erro para então você dar uma nova chance para ele. Graça é dar a nova chance antes mesmo do próprio arrependimento. Antes mesmo, pelo menos, da expressão de arrependimento. O amor, o acolhimento do pai são absolutamente gratuitos. E aí a gente chega no verso 20, que é o verso que retrata propriamente esse encontro, ou o início, né, desse momento de reencontro, que diz assim: olha, ele se levantou e foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai... Felipe, a gente tem o verso 20 aí? Vou terminar. A gente pode colocar o verso 20, por favor? Aí, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Veja a sequência dos verbos aqui. O que o filho faz, ele se levanta e começa a andar de volta para casa, mas ainda longe de chegar em casa, ainda longe de estar de volta naquele ambiente, o pai o vê. E aí veja, o pai o viu, se encheu de compaixão, correu para o seu filho, abraçou, beijou, e aí a sequência do texto é a festa que o pai organiza e promove para celebrar esse reencontro.
E eu creio que aqui a gente está no coração do que é essa graça generosa de Deus e de como ela se manifesta nas nossas vidas quando nós estamos distantes, quando nós nos perdemos, quando nós decidimos por esse caminho do autoconhecimento. Eu vou construir a minha história, eu vou construir a minha vida e eu determino o que é felicidade para mim e como eu vou alcançá-la, de que maneira eu vou conquistá-la. Então eu saio por aí tentando isso e tentando aquilo, e eu busco em diferentes fontes encontrar essa satisfação pela qual o meu coração anseia, mas ainda não experimentou de fato. E quando eu me dou conta de que eu não consegui, de que eu não encontrei, de que esse caminho não é possível de ser construído por mim mesmo, com o meu próprio esforço, eu começo essa jornada de volta, mas aí eu descubro que na verdade foi Deus que começou essa jornada à minha procura. Veja, essa graça generosa, o que ela faz? Primeiro, ela enxerga. Ela vê. O pai viu o filho de longe, significa que ele estava à espera. O texto não diz, a história não conta, é uma história contada por Jesus, mas ele não dá os detalhes de quanto tempo esse filho passou longe. Certamente não foi um dia, ou não foram poucos dias. Certamente foi um tempo longo, porque o texto dá a entender que era uma família próspera, ele provavelmente, mesmo recebendo só um terço da herança, recebeu uma boa quantidade de bens e gastou isso por um tempo, até que passou fome, foi trabalhar com os porcos e volta. A gente está falando aí de pelo menos alguns meses ou até anos de espera. Mas esse pai nunca desistiu de buscar esse filho, e estava à porta de casa, sempre olhando para ver se hoje seria o dia do retorno. E esse pai vê, sabe, a graça vê, a graça enxerga. A graça não fecha os olhos para as pessoas que erraram contra nós. A graça não fecha os olhos para as pessoas que vivem diferente de nós. A graça não exclui pessoas de acordo com as aparências e decide, esses são os que eu vejo, esses são os que eu ignoro. A graça não faz isso, a graça enxerga. Enxerga as pessoas para além dos seus pecados, enxerga as pessoas para além dos seus erros, das suas más decisões. Ela vê valor na pessoa e ela continua a se dispor em relação ao outro, a despeito de onde ele esteja, porque há a esperança de que esse outro vai voltar, ele vai voltar. A graça enxerga, mas também a graça sente. Ela se permite ser movida por compaixão, é o que o texto diz, o pai viu e se encheu de compaixão. O coração dele provavelmente bateu um pouquinho mais acelerado, ele viu a forma, a sombra do filho à distância e falou, esse é meu filho, esse é o meu filho. E o coração dele não podia permanecer indiferente a isso. Então o coração sente, a graça sente, sabe, a graça não é fria, a graça não é indiferente, a graça se permite mover por compaixão. Ela vê quem está longe, mas ela permite que o coração seja quebrantado pelo desejo de que aquele que está longe volte para casa. A graça vê ou enxerga, a graça sente, a graça corre. A graça também não é passiva. Essa graça generosa de Deus em relação a nós não é passiva. Ela busca, ela resgata, ela vai ao nosso encontro. Ela não espera que a gente o encontre. O pai corre em direção ao filho. Sabe, a gente está vendo aqui um pai nessa história que ele age um pouco como mãe, não é verdade? A postura desse pai é mais postura de mãe, assim, vamos combinar, né? Os pais tendem a, pelo menos, tentar manter uma certa dureza, uma compostura assim. Mãe geralmente não está preocupada com essas coisas, é meu filho, eu vou correr, eu vou beijar, eu vou abraçar, vou mandar botar roupa bonita. Pai geralmente se preocupa com essas coisas, né? Chega aqui, vamos assar a picanha, tal, tá de chinelo, bermuda, não importa. Esse pai, ele fala, traz a melhor roupa, bota anel no dedo, sandália no pé, é meu filho. E ele abraça, ele beija, ele corre. Naquela cultura, homens não corriam, homens importantes não corriam. Significa que você tinha que levantar aquela túnica, né, e mostrar as canelas, o joelho. Pai não fazia isso, homens importantes não faziam isso. Era indigno, era feio, era uma coisa que eles não se prestavam a fazer. Às vezes, pai não está nem aí com o que os outros vão pensar, ele não está nem aí com a imagem que ele vai transmitir. É o meu filho, eu vou correr para abraçar e beijar. É um pai que age como mãe. E o amor de Deus por nós e a graça de Deus é meio assim, sabe? Ela é obviamente paternal, mas ela é meio maternal também. É como Jesus olhando para Jerusalém, dizendo, eu queria ser uma galinha, eu queria fazer como uma galinha e com os meus pintinhos, com vocês de Jerusalém, colocar vocês debaixo das minhas asas. É um amor de pai, mas é um amor também que tem características e aspectos de um amor de mãe. E esse pai, ele corre, e esse pai, por fim, abraça, ele acolhe, ele aceita de volta, ele chama de filho, embora ele diga, eu não sou digno de ser chamado filho. E esse pai finalmente celebra, ele faz uma festa. Ele mata o novilho gordo, que era aquela, assim,
o mais importante do rebanho, né? Aquele que engordava para uma ocasião bem especial mesmo, então ficava guardado, porque era muito grande para a família só celebrar, então é uma festa que inclui a comunidade, os vizinhos, chama todo mundo, porque vai ter muita carne, vai ter muita gordura, vai ter muita festa. E ele faz isso, ele vê, enxerga, sente, corre, abraça e celebra, e é assim que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas, generosa. Esse filho mais novo, o pastor Tim Keller diz também o seguinte, ele sabia que na casa do pai havia comida de sobra, é por isso que ele decide voltar para lá, mas o que ele acabou descobrindo é que havia também graça de sobra, tinha graça de sobra, e mesmo os seus pecados não eram páreos para a graça de Deus. Esse é o primeiro ato da história. O segundo ato é o ato do irmão mais velho, que é o geralmente ignorado aqui na parábola. E o irmão mais velho, enquanto no primeiro ato a gente vê a gratuidade da graça de Deus, o segundo ato nos mostra o preço da graça de Deus. Porque o filho mais velho, embora fosse filho e embora estivesse dentro de casa, ele vivia como um escravo. A mentalidade dele é de escravo. Ele diz isso. Quando ele se encontra com o pai, primeiro ele nem aceita entrar na festa. Então o pai tem que sair ao encontro dele. Veja a semelhança com o mais novo. É sempre o pai que vai. É sempre o pai que vai atrás. O pai vai ao encontro do filho mais novo, o pai sai ao encontro do filho mais velho também, que não quer entrar na festa. E quando ele sai e começa a conversar, o que o filho mais velho diz é isso: olha, eu trabalhei esses anos todos como um escravo do Senhor. Como um escravo. E eu nunca te desobedeci. E eu nunca ganhei um cabritinho para festejar com os meus amigos. Mas chega esse aí, que gastou todos os teus bens, de forma irresponsável, e o Senhor faz uma festa para ele, o Senhor mata o novilho gordo para ele, o Senhor trata como se fosse... Ele não diz isso, mas em outras palavras é como se ele dissesse: o Senhor está tratando ele como se fosse eu. Não dá para perceber no tom dele como se a decepção fosse essa. Na verdade, quem merecia festa, se fosse para festejar, se fosse para celebrar alguma coisa, essa festa tinha que ser para mim. Eu sou o filho que sempre obedeceu, eu sou o filho que sempre foi fiel, eu sou o filho que está ralando aqui feito um escravo para que o Senhor prospere, enquanto o outro estava aí gastando do jeito que queria. A coisa mais triste sobre não entendermos a graça de Deus, a graça generosa de Deus na nossa própria vida, é que enquanto isso não acontece, enquanto nós não recebemos essa graça em nós e por nós, a gente não consegue aceitar no outro. A gente fica irritado quando o outro é alvo da graça. A gente se irrita com a forma como Deus beneficia o outro, que a gente considera menos merecedor do que nós. E a gente começa a comparar e contrastar e olhar para a vida do outro e falar: por que Deus dá tanto para ele e não dá para mim? E por que ele é tão bem sucedido, sendo que ele faz isso e aquilo outro, que eu não faço? Mas a minha vida é mais difícil, mas na minha vida as coisas não acontecem. E a gente começa a estabelecer a nossa própria justiça como a régua pela qual nós devemos medir as pessoas. E aqueles que ficam aquém, mas que são favorecidos de alguma maneira por Deus, isso nos revolta. E no fim das contas, o que isso revela é a nossa própria carência da graça. É a nossa incapacidade de compreendê-la e recebê-la na nossa própria vida. Porque no momento em que nós nos reconhecemos como necessitados e carentes dessa graça, e a gente sabe o que ela fez por nós e em nós, então a gente entra na festa do outro. A gente celebra com o outro quando ele é alvo da graça. Porque a graça não tem uma medida que seja insuficiente para ser compartilhada. Ela é suficiente para mim e para você e para todos nós e para quem quiser desfrutar dela. E o que esse texto acaba nos revelando é que na cabeça desse filho mais velho, ele não entendia a sua relação com o pai. Ele se via como escravo e via o pai como um senhor. Ele estava trabalhando com o pai com a esperança de que com a morte do pai, aquilo tudo finalmente seria dele, pelo menos os 2/3 que o filho mais novo não tinha gastado, né? Então, quanto mais ele produzisse, mais ele teria quando o pai finalmente morresse. O que isso revela é que ele não amava o pai de verdade. Tal como o mais novo, que foi irresponsável e gastou os bens do pai, o mais velho, embora não tenha gastado, queria para si. E aí a revolta dele com a festa. Essa roupa que botaram nele seria minha, porque eu sou o herdeiro. Esse anel no dedo dele era meu, é parte da minha herança, que ele gastou a dele. O novilho gordo que estão queimando e assando para ele comer, e os amigos dele comerem e festejarem, é meu. Percebe?
Ele se via como o dono já de tudo e o verdadeiro herdeiro, o justo herdeiro das coisas do Pai. Mas o coração dele não era com o Pai, não era voltado para o Pai, era voltado para as coisas do Pai. E o que esse texto está nos revelando finalmente é que os dois filhos estavam igualmente perdidos. E é possível, portanto, estar perdido longe ou perto, fora ou dentro da casa do Pai. Sabe, é muito mais fácil considerar perdido o que está longe, o que está fora, o que está vivendo na sua prodigalidade. É muito mais difícil reconhecer a prodigalidade quando se está no ambiente certo, com os comportamentos certos, vestindo as roupas certas, falando as palavras certas. Mas o coração pode estar igualmente distante do Pai. O pastor Tim Keller diz também, há duas maneiras de ser seu próprio Salvador e Senhor. Uma delas é quebrar todas as leis morais e estabelecer seu próprio rumo. Síndrome de filho mais novo. A outra é seguir todas as leis morais e ser muito, muito bom, que é a síndrome do filho mais velho. Você diz assim, mas está errado ser muito bom? Não, está errado achar que isso é o que te justifica. Está errado em achar que isso dispensa a sua necessidade da graça. Que o que vai te salvar é a sua retidão. Que o que vai te salvar é o seu bom comportamento, são as suas boas obras. Porque o filho mais velho tinha tudo isso, mas estava tão longe quanto o mais novo. Porque segundo o Evangelho, todos estão errados, todos são amados e todos são convidados a reconhecer isso e mudar. Veja, de novo, nós tendemos a focar no irmão mais novo e na graça do Pai em relação a ele. No primeiro ato da história. Mas sabe, como igreja, é nosso desafio também sermos uma comunidade cheia de irmãos mais novos que queiram voltar para casa. E se em algum momento da nossa caminhada como igreja nós percebermos que não estamos mais atraindo muitos irmãos mais novos, provavelmente será pelo fato de termos nos tornado uma igreja cheia de irmãos mais velhos. Nós nos tornamos muito parecidos com o irmão mais velho e aí não sobrou espaço para os irmãos mais novos virem. Que a gente está tão preocupado em criticá-los, eles foram aqueles lá que se voltaram as costas e gastaram tudo, que negaram a graça de Deus, que dispensaram a graça de Deus, fizeram pouco caso, mas nós não. Nós somos os que estão certos, nós somos os que entenderam, nós somos os que vivem de fato, nós somos os que se comportam adequadamente. No momento em que isso acontecer, nós percebermos que não há mais o fluxo de irmãos mais novos vindo para este lugar e tendo um encontro com a graça de Deus que transforma, provavelmente é porque nós nos tornamos muito parecidos com esse irmão mais velho. E a graça generosa de Deus escandaliza tanto um como o outro. Ela escandaliza tanto a religião como a irreligião. O problema é que a religião é que costuma apresentar maior resistência. Como na história. O irmão mais novo está na festa, está com o pai, está de volta em casa. O mais velho ficou de fora. Jesus conta uma história como essa, está todo mundo provavelmente ansioso para ouvir o final, e não tem final, a história não tem final, já reparou? Mas meu filho, o seu irmão voltou e a gente tinha que festejar, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu, fim. A gente fica assim, mas ele entrou ou não entrou? Mas ele entendeu ou não entendeu? O que aconteceu? Agora foi o mais velho que foi embora, que catou 2 terços e vazou, o mais novo brigou com ele foi lá e quis descontar. O que aconteceu, Jesus? Jesus não conta. E eu tenho uma suspeita, eu acho que ele não conta por causa do que está acontecendo aqui. A gente não leu, mas vamos voltar lá em Lucas, a gente já está terminando, mas em Lucas 15, nos 2 primeiros versos desse capítulo, é o contexto da cena dessa parábola. Diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E aí o versículo seguinte diz assim, então Jesus lhes contou esta parábola. E aí vem uma sequência de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, lembram-se? Um pastor tinha 100, uma fugiu, ele deixa 99 e vai à procura até encontrar e trazer ela de volta e dá uma grande festa. Depois uma segunda parábola que é da moeda perdida. Uma mulher tem 10 moedas, perde uma, ela para tudo que está fazendo, vai à casa, procura intensamente até encontrar a sua moeda perdida e chama suas amigas para fazer uma festa e celebrar porque ela encontrou a sua moeda perdida. E finalmente a terceira parábola que é a dos 2 filhos perdidos. São 3 histórias que Jesus está contando para esta audiência. Os publicanos e pecadores que se reúnem para ouvi-lo, e os fariseus e mestres da lei, que criticam essa audiência esquisita de Jesus aos olhos deles.
e dizem, ele come com esse povo, ele conversa com esse povo. Você percebe que a audiência de Jesus tinha irmão mais novo e irmão mais velho? Jesus está falando com uma audiência composta por irmãos mais novos e irmãos mais velhos. Ele está falando com publicanos e pecadores, aqueles que aos olhos de todos eram exatamente como esse irmão mais novo, aqueles que voltaram as costas para Deus e para a lei de Deus e para os valores de Deus e foram viver a sua própria vida como pecadores aos olhos dos religiosos. Mas ele está falando também, e talvez principalmente, com esses fariseus e mestres da lei, que estão ali, mas que não estão se reunindo para ouvi-lo, estão reunindo para criticar os outros, estão se reunindo para criticar o próprio Jesus, porque inclui os outros. E, portanto, Jesus conta essa história para mostrar para essa audiência como os dois grupos são igualmente necessitados, como ambos precisam da graça, exatamente como acontece na história. Agora veja que curioso, ele conta 3 parábolas, a gente não tem tempo de ler as outras 2 hoje, a da ovelha perdida e a da moeda perdida, mas perceba que há um padrão nas 2 primeiras que é ligeiramente quebrado na terceira. Porque na história da ovelha perdida, qual é o padrão? Algo se perde, uma ovelha, alguém vai procurar intensamente por essa ovelha, que é o pastor, e volta com ela, quando a encontra, e faz uma festa, certo? Na segunda história, o padrão é o mesmo. Uma mulher perde algo, uma moeda, procura intensamente por esse algo, até que encontra, e quando encontra, faz uma festa. Percebam um detalhe da terceira história, a história dos 2 filhos. Algo se perde, um filho, há uma festa no final, quando ele é encontrado, ou quando ele volta, mas ninguém foi procurar ele. Ele ficou perdido, não sabemos por quanto tempo, mas ninguém foi à procura dele. Não é estranho? Não é estranho que por uma ovelha haja toda essa mobilização, por uma moeda haja toda essa mobilização, mas na história do filho não haja? Sabe, naquela cultura, justamente por ser o principal herdeiro, por ser o responsável por manter a família unida em torno da história e da cultura da família, dos bens, da fazenda, da propriedade da família, a responsabilidade de procurar pelo irmão mais novo, de quem que era? Do irmão mais velho. Era ele que deveria ter dito, pai, mais importante que cuidar da sua fazenda, dos seus rebanhos, é eu achar o seu filho e eu vou trazer ele de volta. O senhor vai ter seu filho de volta, eu vou atrás dele. E essa é a minha missão, como seu filho mais velho a partir de hoje. Enquanto esse filho, meu irmão mais novo, não voltar para casa, eu não vou descansar. Mas esse filho nunca foi buscar o seu irmão. Ele estava muito mais preocupado com a sua parte da herança. Ele estava tão preocupado com ela quanto o outro. Talvez ele não teve a mesma audácia, a mesma coragem do outro, de pedir antecipadamente. Mas o seu esforço e o seu trabalho era para receber aquilo para si. Ele não fez isso e essa história aponta, então, para quê, no fim das contas? Para o fato de que a gente precisa de um irmão mais velho melhor que esse. Que a gente precisa de um irmão mais velho que nos procure quando a gente se perde. De um irmão mais velho, não que nos acuse, nos critique, e queira nos excluir da festa e da herança. Mas alguém que se disponha, se necessário for, a gastar tudo o que tem, para nos encontrar e nos restaurar a casa e a comunhão do Pai. E Jesus é esse irmão. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é aquele que entende essa graça generosa de Deus, do Pai. E por entender essa graça, Ele quer reparti-la. Ele quer demonstrá-la e Ele quer, então, nos encontrar para que essa graça que nós só encontramos nele, tão generosa assim, nos traga de volta. Seja um caminho para o nosso retorno, para que a gente desfrute de verdade agora dessa comunhão com o Pai. E Ele não descansa enquanto não nos encontra. Ele não descansa, e mesmo que Ele precise gastar tudo e dar a sua própria vida, Ele o fará, Ele o fez, para que nós possamos ser trazidos de volta para casa. Sabe, alguns de nós são ou já foram como o irmão mais novo. Estão ou já estiveram vivendo a sua própria vida em busca do seu autoconhecimento, da sua própria felicidade, achando que vão encontrar isso. Caminhando com as próprias pernas, longe de Deus, definindo o certo e o errado por si mesmo. Há um irmão mais velho que está te procurando.
O fato de você estar aqui nessa manhã talvez seja a prova de que Ele te encontrou. De que Ele quer que você agora permaneça na casa do Pai. É o melhor lugar para você estar. Onde há não só comida que sobra, mas graça que sobra. Mas talvez alguns de nós, e eu me enquadro aqui, a gente se identifique mais com o irmão mais velho, sabe? É perigosíssimo ser como o irmão mais velho. A gente julga muito mais facilmente, por causa da aparência, o irmão mais novo. É muito mais perigoso ser irmão mais velho. O irmão mais velho acha que está tudo certo. Ele não vê a sua própria carência, ele não vê a sua própria falta, a sua própria necessidade, a sua distância, porque aparentemente ele está perto, ele está aqui, ele está dentro. Mas viver nesse síndrome de irmão mais velho era perigoso. Era o caso dos fariseus, dos mestres da lei, a quem Jesus precisa confrontar com muito mais dureza. E muitas vezes somos nós, irmãos mais velhos, aqueles que cresceram na igreja, que foram habituados aos ensinamentos da palavra e sempre buscaram obedecer, mas que lá no fundo, em algum espaço escondido do coração, e talvez seja difícil admitir isso, mas em algum lugar lá dentro, age uma sensação assim: puxa, eu nunca desobedeci, eu nunca me desviei, eu nunca me perdi, eu nunca fui como um filho pródigo, eu sempre estive aqui, eu sempre servia ao Senhor, eu até dava o dízimo, eu servia, eu sempre fiz tudo certo. E aí a gente começa a achar que Deus nos deve algo, por conta do que nós fizemos. E se há algum tipo de resquício de uma mentalidade como essa do irmão mais velho no nosso coração, a gente ainda é carente dessa graça generosa. A gente ainda está distante de fato desse Pai, mesmo estando dentro, talvez, aparentemente, da casa dele. E eu queria orar nessa manhã por irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Quero orar por filhos e filhas. É dia das mães e nós temos um pai que, se necessário for, age como mãe, para correr, nos vestir, limpar a nossa sujeira, abraçar, beijar, fazer uma festa, cozinhar, preparar tudo para celebrar o nosso retorno para casa. E Ele quer muito que filhos mais velhos e filhos mais novos participem da festa. Não há lugar para viver à parte dessa graça que é tão generosa e acolhedora e maravilhosa, expansiva e que nos comporta a todos dentro do seu abraço. Por isso eu peço que você feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Pai, obrigado por essa graça que é inexplicavelmente maravilhosa, generosa, abundante. Nós não somos merecedores, Pai. Mas obrigado por Jesus Cristo que abriu esse caminho de retorno para a casa do Pai. E eu oro por filhos e filhas, irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã. Talvez alguns se identifiquem com o irmão mais novo, talvez alguns se identifiquem com o irmão mais velho. A despeito da história, das lutas e de onde se encontrem hoje, que o Senhor os traga de volta para perto de Ti. Que o Senhor nos ajude a permanecer nesse lugar, porque tantas vezes nós nos afastamos dele, em busca da nossa própria felicidade, dos nossos próprios caminhos. Ajuda-nos não só a permanecer, mas ajuda-nos também a sermos imitadores de Jesus e irmos resgatar aqueles irmãos que estão fora, que estão perdidos, trazendo-os de volta para perto de Ti. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pela Tua graça generosa. Nós te amamos e nos entregamos ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus.